Eu vou dizer uma coisa para vocês. Professor Johnny Lima, jamais quero ser abençoado com a melhor casa, com o melhor carro, com a melhor comida, com todas as condições positivas possíveis, com seu suor. Eu não quero que meus filhos comam um pão do seu suor. Eu quero que meus filhos comem um pão do meu suor, do meu trabalho, da minha dedicação, do meu esforço, e não do seu sofrimento, e não da sua miséria. Porque eu estaria cometendo os dois grandes maiores pecados. Eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Se eu estou tão encegueirado, se eu estou tão cego para ter dinheiro, se eu estou tão cego para ter uma boa casa, uma mansão, um carro do ano, se eu estou tão cego para isso, de hipótese alguma não é Deus que está no trono. Então eu estou cometendo o pecado de transgressão. Eu ultrapassei os limites. Depois que eu ultrapasso o limite, que vem o pecado de iniquidade, eu tirei Deus e coloquei o Deus Mamon na minha vida. Essas igrejas que é império, que são poderosas e ricas e têm fortunas, elas deixaram de ser de Deus há muito tempo, porque trocaram o Deus verdadeiro por Deus Mamon. E Jesus deixou bem claro: você vai ter que amar um e desprezar o outro. Desprezaram o Deus verdadeiro e colocaram o Deus do dinheiro no lugar. E é isso que está acontecendo. Então, para concluir essa aula, os dois grandes maiores pecados do mundo, memorize isso, os dois grandes pecados do mundo, não existe pecado menor do que esse, esses são os dois maiores pecados do mundo, porque foi Jesus que ensinou, é não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo com a si mesmo. Esses são os dois maiores pecados do mundo. Você quer cometer os dois maiores pecados do mundo? Faça isso. Agora, você quer cumprir os dois maiores mandamentos do mundo? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Aí você está também fazendo se cumprir os dois maiores mandamentos do mundo. Mas jamais deixe, como o apóstolo Paulo falou aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18, jamais deixe a impiedade entrar na sua vida, que é o pecado contra Deus, e nem deixe a injustiça entrar na sua vida, que é o pecado contra o próximo. E eu finalizo dizendo aqui, na sua igreja, você percebe que está tendo injustiça? Que está tendo impiedade, como o apóstolo Paulo falou? Você está percebendo na sua igreja que está tendo impiedade, em que as pessoas estão valorizando mais o dinheiro, e todo dia lá naquele culto que você vai para ouvir uma palavra, você só vê falar em dinheiro da cantina, dinheiro para jovem, dinheiro para círculo de oração, dinheiro para aquilo e para outra coisa, e você vê que ninguém ajuda ninguém. Você está percebendo que na sua igreja tem pessoas passando necessidade e aquele dia está tendo uma vida de regalia, de abundância, e as pessoas estão sofrendo na sua igreja? Você está percebendo que lá na igreja, que se não der, eles começam a ameaçar que aquele ponto vai fechar, que aquilo vai acabar, e que botando ao funcionamento e colocando na mão do Deus Mamon, que ele que tem o poder de manter um trabalho aberto ou fechado. Eu digo uma coisa para vocês: o diabo não tem vez na obra de Deus. Não significa necessariamente que uma igreja se fecha quando um local de culto se fecha. Tire isso da sua cabeça. Se um local de culto, por falta de condições, não estiver mais aberta ali, não significa que a igreja de Deus fechou. Aquele povo, que é a igreja, irá para um outro lugar servir ao Senhor. Aí eu faço uma pergunta para você, que está nesse conceito: esse trabalho não pode fechar, que é a obra de Deus que está fechando, é a igreja de Deus que está fechando. Isso é mentira. Pergunto para você: cadê a igreja de Jerusalém? Cadê
Cadê a igreja de Filadélfia como local? Existia lá em Jerusalém um local onde os irmãos se reuniam na igreja de Jerusalém. Cadê? Não existe mais esse local. Cadê a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor? Cadê como local? Não existe. Como local não existe. As pessoas que fizeram parte da igreja de Filadélfia se espalharam pelo mundo. Os irmãos que eram da igreja de Jerusalém se espalharam pelo mundo. Então não se iluda com o local. Se aquele local fecha, abre outro lugar, ou a pessoa serve em outro lugar, ou serve na sua casa. Mas a igreja de Deus nunca fecha. O que fecha é o nome. O que fecha é a placa. Isso é que fecha. Então nosso coração está ligado a Deus. E eu concluo dizendo, não vamos deixar, vamos nos orientar através da palavra e não vamos praticar nem o pecado de iniquidade, nem o pecado de transgressão e nem o pecado propriamente dito, que é errar o alvo. Porque todos esses, uma vez praticado, Deus perdoa. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Aí a pessoa fala, irmão, existe o pecado imperdoável. Imperdoável do ponto de vista do ser humano. Mas diante de Jesus e do sacrifício de Cristo, todo pecado é perdoável. Não existe nenhum pecado acima do sacrifício de Cristo. Todo pecado está abaixo do sacrifício de Cristo. O que existe na realidade é o pecado imperdoável no sentido de escolha humana. É aquela pessoa que peca contra Deus, não pede perdão e vai pecando e morre em pecado. Esse é o pecado imperdoável, porque depois da morte segue seu juízo. Só Deus vai decidir o que vai acontecer com aquela pessoa. Mas enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, não acredite em crente que não conhece a palavra de Deus e que você cometeu um pecado imperdoável. Não existe nenhum pecado acima do sacrifício de Cristo. Todo pecado é perdoável. Você só precisa se arrepender, abrir seu coração e Deus te perdoa. Agora, se você continuar pecando e você não pedir perdão e você morrer em pecado, aí é você com Deus e aí depois da morte segue seu juízo. Eu espero que você tenha entendido sobre os 3 pecados nessa aula e no desenrolar das outras aulas a gente vai tratando de outros temas e fique com Deus.